Aí qualquer pessoa que você encontra na vida, você fica sonhando, essa pessoa vai me fazer feliz, não é? Essa pessoa vai realizar os meus sonhos. Eu acho engraçado, tem um termo, você vai se identificar com isso. Tem um termo que o povo fala assim, ai, como eu queria uma alma gêmea, é ou não é? Tem um amigo muito querido que fala o seguinte, assim, meu filho, do jeito que a situação tá feia, se você arranjar uma alma prima, tá de bom tamanho. Pô, você quer logo uma alma gêmea? Uma alma prima. Quer dizer, a gente idealiza. Fala, criatura, que você nunca fez isso na vida. Que atira a primeira pedra que nunca idealizou alguém. É ou não é? E você fica lá pensando, meu Deus, como seria bom, né? Se aparecesse uma pessoa assim, dessa forma, dessa maneira. É lógico que a gente sonha, a gente tem que sonhar mesmo. Mas cuidado com a expectativa, gente. A expectativa nos fere muito. A expectativa nos prejudica demais. A expectativa faz com que a gente projete nos outros a responsabilidade que nos cabe de sermos felizes. Entende isso? Lembre-se, o primeiro relacionamento que você precisa melhorar é o seu com você. Independente do seu com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, mesmo com seus filhos, é o seu com você. Uma pessoa que se aceita, que se entende, que aprende consigo mesmo, né? Uma pessoa que aprende a enxergar-se de maneira verdadeira, sem máscaras, que olha para o próprio inconsciente e sabe o que tem que melhorar, sabe onde tem que se desenvolver e vai fazer um trabalho conscientemente para ser um ser humano melhor. Não é? Ao contrário da gente ficar o tempo todo projetando nas outras pessoas o que elas deveriam fazer por nós. Esse aqui é o grande ponto. Veja bem, eu não estou dizendo, vamos deixar isso bem claro, tá? Eu não estou dizendo que a outra pessoa, que as pessoas que convivem conosco, né, que quem está ao nosso redor não tem responsabilidade na relação a dois. Lógico que tem, né? Claro que tem. O nome está dizendo, é relacionamento, né? Não é um processo unilateral. Mas presta atenção, para que eu tenha condições de até olhar para você e falar, poxa, fulana, pô, fulano, você não está fazendo isso para mim. Pô, fulano, você pode ser assim comigo? Você pode me tratar melhor? Você concorda que eu preciso fazer isso primeiro? Pensa comigo. Porque se eu não faço primeiro, qual que é a primeira coisa que essa outra pessoa vai falar? Ricardo, você está cobrando uma coisa que você não faz, não é? Você está pedindo uma coisa que você mesmo não faz. Como é que isso funciona? Então, meus amigos, é rico aquele que doa. É milionário dos sentimentos aquele que oferece e se doa, com o mínimo de expectativa. Por mais que seja difícil, eu sei, mas é muito importante você cuidar dos seus sentimentos, você cuidar de você. Caso contrário, nós vamos ter muitas dificuldades. Eu queria listar para vocês agora 3 pontos centrais e que, no meu entendimento, são grandes erros comuns dos relacionamentos. 3 pontos que, infelizmente, nos atrapalham nos relacionamentos. Primeira coisa é excesso de expectativa. Acabei de falar, são as cobranças. Cobranças. Quanto mais você cobra, pior é. Isso é um fato. Fato. As pessoas livres são as pessoas que aprendem a estar em paz, a serem felizes consigo e com seus valores. Isso é muito importante. Item número 2, projeções. Gente, quem não se conhece se projeta no outro. Vocês já ouviram essa expressão? Quem não se conhece se projeta no outro. Isso é tão sério. Quem não se conhece vê os seus problemas no outro. Mais ou menos assim. De repente eu sou uma pessoa agressiva, mas eu não acho que eu sou agressivo. Eu acho que eu sou muito calmo. E aí eu olho para você e falo, fulano, você é muito mal educado, mas na verdade mal educado sou eu. Pô, fulano, você não me trata bem, mas de repente quem não está te tratando bem sou eu. Eu começo a cobrar coisas de você que eu mesmo não faço e eu não me dou conta. Então, há uma tendência a colocar a culpa nos outros. Não é assim? Observa, gente, casal de namorado, né, ou casal, enfim, marido e mulher conversando depois de um tempo, quando as pessoas não se respeitam muito ou estão com raiva, eles conversam, brigam e jogam coisas na cara do outro que aconteceu o quê? 6 meses atrás. É ou não é? 1 ano até 2, eu até brinco, tem gente que tem uma memória e fala, olha, 3 anos, 4 dias, 6 horas e 20 segundos atrás, a sua mãe. Não é assim? É uma memória para poder lembrar o que o outro fez de errado, não é? E vai lá e cutuca e põe o dedo na ferida e torce para ter razão. Eu quero ter razão que eu estou certo e você está errado, você está errada. Legal, tudo bem. Me explica o que é que você ganha com isso.
Conta pra mim. Você vai me mostrar onde eu errei de novo. Ok, parabéns pra você, boa memória. Você cutuca minha ferida. O que você ganha com isso? Você vai me deixar com raiva ou vai me deixar triste e chateado? Eu com raiva, você não vai querer, porque eu vou ficar com raiva de você, então você não vai ganhar nada. Se eu ficar triste e chateado, eu vou ficar com a autoestima lá embaixo e não vou querer me relacionar melhor com você depois disso. Qual que é a graça? Você quer ter razão, meu filho, ou você quer ser feliz? Esse é o ponto. Entendeu? Então as pessoas brigam para ter razão, jogam a culpa nos outros e daí? Gente, a programação neurolinguística nos ensina claramente a trabalhar a linguagem. Se há uma coisa que mudou para sempre a minha maneira de se relacionar, de enxergar o outro ser humano, foi quando eu estudei PNL a fundo. Durante muitos anos eu dava aula de PNL. Eu tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos o fundador da programação neurolinguística. Eu falo que eu tive essa honra, né, de ser aluno do Richard Bandler, um dos maiores comunicadores da história recente. Aprendi hipnose junto com ele. Então, assim, a PNL, ela nos ensina a falar a linguagem que faz a diferença, né? A linguagem, entender o impacto que as palavras têm na nossa neurologia, programação neurolinguística. É você saber utilizar a palavra certa que vai causar o impacto emocional certo. Então, a neurolinguística nos ensina que quando nós queremos nos relacionar com outras pessoas, nós precisamos saber prestar atenção no outro. Não adianta você querer falar com o outro na sua linguagem. Eu, por exemplo, fazia isso. Sabe, eu vivia dando conselho para todo mundo, eu me lembro disso, né? Eu tinha resposta para todo mundo. Por que você não faz isso e aquilo? Isso irritava. Eu achava, nossa, que pessoa fechada. Mas não é. A maneira como eu fazia era para eu ter razão. E aí eu não tinha rapport. Na neurolinguística a gente chama de rapport a capacidade de você se conectar com o outro. Isso há muitos anos atrás. Quando eu comecei a estudar comunicação em PNL, gente, eu comecei a perceber o seguinte, falei, gente, veja que coisa, né? É muito importante que a gente aprenda a se conectar com a alma do outro, na linguagem do outro. Aprendendo a sair do seu próprio universo, que é um universo egocêntrico, em que o ego é o centro, o nome egocêntrico, e aprender a falar a linguagem do outro. E aí vem o rapport de você ter história pessoal, saber falar a linguagem que o outro se identifica, respeitar as outras pessoas. E aí, inconscientemente, as pesquisas mostraram que uma pessoa, quando ela tende a ser bem tratada e ela recebe a comunicação na linguagem que ela entende, ela baixa a guarda. E, consequentemente, há uma conexão dos opostos. Então, a PNL me ensinou a falar para o seu inconsciente sem que você perceba. Só que só funciona se eu tiver uma vontade sincera de ser útil, de te servir, de te ajudar. Entende? Então, onde é que eu quero chegar? Me projetar minha culpa em você, projetar minha frustração, gente, não vai ajudar eu melhorar a minha relação com você. As pessoas ficam brigando para ter razão. Que bobagem, meu filho. Você fica brigando para ter razão, isso é ego, eu quero é ser feliz. Pode ficar com a sua razão. Eu quero resolver o problema. A gente chama isso de abordagem proativa. Nós temos um conflito, ok. Não estou querendo saber quem tem razão ou não tem. A minha pergunta é, o que é possível fazer para resolver esse conflito agora? O que é possível você fazer que não fere a sua essência, que você pode contribuir? E o que é possível eu fazer sem ferir a minha essência, eu posso contribuir para que nós possamos juntos resolver esse problema? Percebe? Essa abordagem proativa, ela é construtiva. E nessa linha de construção, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Só que não é fácil fazer isso. É fácil falar isso. Mas fazer significa que a gente tem que abrir mão do nosso ego e das nossas verdades. Por quê, gente? Porque na nossa zona de conforto inconsciente, é claro que é mais fácil eu viver achando que você está errado e que eu estou certo. É óbvio. Achando que o melhor jeito de viver é o meu. Que a melhor forma de falar é a que eu acho. Então isso se chama projeção. Eu vou projetar em você coisas que estão em mim. É uma figura que a psicologia trabalha muito bem. Então, isso gera muitos problemas de relacionamento. As pessoas vão perdendo os laços, perde-se o diálogo, a pessoa começa a perder o interesse na outra. Por quê? Porque vai perdendo o rapport. Rapport, essa palavra de neurolinguística, quer dizer conexão. A gente vai rompendo, entende? Vai rompendo. E isso é muito ruim.